Olha, crianças, como ficou o quadro, a tabela da Pro. Acho que assim é melhor, né? Ah lá. Assim fica ruim? Não, acho que não. Estão vendo? Agora nós vamos ver. Eu teria que ouvi-los, né, para saber como vocês preencheram. Mas como nós não podemos, no momento, fazer isso, eu vou dizer os caminhos que vocês poderiam ter usado e talvez vocês utilizaram para preencher a tabela, tá? Então, na outra parte, né, da aula, na anterior a essa, eu dei algumas dicas que vocês poderiam preencher a tabela. Aí, eu disse assim, olha, na linha, como os números estão andando? De 10 em 10, aqui, ó, 20 passou para o 30, 40, 50, depois 60. Então, é sempre mais 10. É o número e mais 10, não é isso? Muito bem. E será que isso também aconteceu na coluna? Então, vamos ver aqui, ó, a do 10. Na coluna do 10. 10, como eu leio a coluna? De cima para baixo, tá? Na vertical. 10, depois 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Também aconteceu na vertical. Então, nós poderíamos ter preenchido a tabela na horizontal, na linha, seguindo a contagem de 10 em 10, ou na coluna também, seguindo a contagem de 10 em 10. Por exemplo, aqui na coluna dos 50, partiu dos 50 a contagem. Então, quem vem depois dos 50? 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140, certo? E se fosse mais para o final, aí a partir da a contagem de qual dezena? 80, do 80, aí viria para o 90. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, certo? Bom, então esse era o preenchimento da tabela. Agora, o que eu quero que vocês façam antes de nós resolvermos essa perguntinha aqui? Quero que vocês peguem, que agora nós vamos ver umas relações de igualdade. Eu quero que vocês peguem um lápis vermelho, um lápis de cor, tá? Qualquer cor. Vou pegar o vermelho. Quero que vocês encontrem, toda vez que aparecer o 60, eu quero que vocês circulem. Então, ó, o 60 apareceu aqui, apareceu aqui, aqui, aqui também aparece 60, olha quantos 60, aqui, acho que só, né? Então, quantos 60 apareceram? 1, 2, 3, 4, 5. E o que eu quero que vocês percebam agora? Se toda vez que deu 60, a gente somou as mesmas parcelas para dar 60. Então, vamos ver, ó. No primeiro, eu somei 10 mais, 10 mais 50, deu 60. Depois, eu somei 20 mais 40, também deu 60. Então, depois eu somei 30, mais 30 também deu 60. E depois 40 mais 20 também deu 60. E depois 50 mais 10 também deu 60. Então, vocês viram que foram parcelas diferentes que a gente somou, mas o resultado foi o mesmo. Então, eu posso dizer que 10 mais 50, presta atenção, posso dizer que 10 mais 50
é igual a 30 mais 30? Sim, porque 30 mais 30 e 10 mais 50, as duas somas vão dar 60. Então, aí nós temos uma relação de igualdade. Perceberam? Agora, eu quero que vocês peguem uma outra cor. Vou pegar aqui um roxo, vocês podem pegar uma outra cor, qualquer outra cor. E eu quero que vocês circulem o 100. Agora é a vez do 100. Tá bom? Onde aparecer 100, a gente vai circular. Aqui aparece 100. Aqui. Aqui também tem 100. Olha quanto 100. E 100, nós tem bastante 100. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 9. Mais um. Por hoje eu estava deixando um para trás. Pronto, crianças, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aí, né? Então, vamos ver como que apareceu esse 100 quando a gente somou. Opa, deixa eu ver. Quando a gente somou 10 mais 90, deu 100. Estão vendo que está cruzando a informação? Ó, linha, cruza aqui com o dedo da coluna, tá? Deu 100. Outra forma de dar 100, 20 mais 80. Outra forma de dar 100, 30 mais 70. Outra forma, 40 mais 60. 50 mais 50, esse já é um de memória que nós temos, né? 50 mais 50, ó, 100. Outro, 60 mais 40. Outro, 70 mais 30, dá 100. E 80 mais 20, também dá 100. E 90 mais 10 também dá 100. Deixa eu ver aqui, fazer uma observação para vocês. Então, nós pegamos aqui, olha, na linha do 40, nós vimos 40 mais 60 dá 100, não é isso? 40 mais 60 dá 100. Mais, aqui, ó, 60 com 40 também dá 100. Então, essa é uma propriedade da adição, que nós podemos inverter as parcelas, mas o resultado vai ser o mesmo, tá? Bom, isso aí é uma outra, uma propriedade da adição que eu queria destacar para vocês. E o que nós estamos vendo aqui, então, são as relações de igualdade. Olha quantas formas que nós tivemos para dar 100, tá? Então, eu posso dizer que 10 mais 90 é igual a 80 mais 20? Sim, porque os dois resultados serão 100, né? Embora as parcelas que eu esteja somando sejam diferentes, mas o resultado é o mesmo. Então, 80 mais 20 é igual a 10 mais 90, tá bom? Agora, vamos responder aqui agora a nossa pergunta. E ela diz o seguinte: converse com seus colegas e comente se vocês utilizaram os mesmos procedimentos para obter os resultados. Então, como nós não podemos conversar com os colegas, nós vamos anotar aqui quais estratégias foram possíveis, né? Que nós poderíamos ter usado para chegar aqui para a gente poder preencher a tabela. Então, o que a gente fez que a gente conseguiu preencher essa tabela? Então, teve gente, ó, eu acredito que alguém, vamos anotar então, pelo cruzamento
pelo cruzamento da linha com a coluna. Então, você pode ter feito isso, né? Então, ó, da linha, hora que cruzava com a coluna, aí fazia-se a soma. Somando, como é mentalmente, lembre-se, somando os números diferentes de 0 e depois acrescentava-se o 0, não é? Somando os números diferentes de 0 e depois acrescentando 0. Então, era uma possibilidade. E a outra? Contar de 10 em 10. Lembram-se que nós vimos isso, que foi possível? A gente podia contar de 10 em 10 na linha ou contar de 10 em 10 na coluna, né? E o outro caminho? Contar de 10 em 10 na linha ou na coluna. Não foi isso que nós podíamos ter feito? Tá? Então, as possibilidades foram essas. A gente podia ter feito o cruzamento da linha com a coluna, somando os números diferentes de 0 e depois acrescentando 0, ou eu já percebi que a linha caminha de 10 em 10, assim como a coluna também caminha de 10 em 10. Tá bem? Então, aqui eu coloquei as possíveis formas. Se alguém teve outra maneira, ótimo. Se ficou igual o preenchimento aqui da Pro, muito bem. Mas é que, infelizmente, a gente não pode agora compartilhar, né? As estratégias utilizadas. Crianças, espero que vocês tenham entendido a questão da relação de igualdade, tá bom? Porque agora vocês vão treinar na tarefa, vão exercitar a questão da relação das igualdades, que embora as parcelas sejam diferentes, mas elas podem dar o mesmo resultado, tá bem? Então, agora o próximo vídeo é a Pro explicando a tarefa.